Marcos, capítulo 2. Se achou, diga graças a Deus. Diz assim, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoaram em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua. Levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quando nós falamos sobre as operações de milagres feitas por Jesus, nós encontraremos um número dos seus feitos nos evangelhos, a saber, 35 milagres e 7 atos milagrosos. Desses atos operados por Jesus no exercício do seu ministério, Jesus operou de diversas formas e de várias maneiras, mas sem sombra de dúvida, nós entenderemos por meio da palavra de Deus, linkando o que Hebreus 13:8 diz, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para todo sempre. João, no seu último capítulo, no 21, disse que seus feitos não poderiam todos ser mencionados, relatados, faltaria papiro. Quando a gente abre Mateus 14 e nós vemos os discípulos entrando no barco para uma travessia em direção ao outro lado, o texto sagrado diz para nós que enquanto eles navegavam, Jesus na praia orava, de sorte que enquanto ele orava, o texto diz que muitos eram curados de toda sorte de enfermidade, muitos eram livres das suas possessões, e muitos o aceitavam. Então, quando a gente fala de um número propriamente dito, a gente fala do que está registrado, não é para limitar os seus feitos. Não sei se você concorda, eu sou um milagre que não está registrado. Quando nós olhamos para o capítulo 2, nós observaremos uma verdade aparentemente dita a 2 homens que foram curados, que sofriam da mesma sorte de enfermidade, que é o homem que está há 38 anos, à beira de um tanque, sofrendo de uma paralisia, que Jesus, logo após ter liberado a palavra, dizendo, levanta e anda, logo Jesus disse, toma o teu leito e leva contigo. Eu não sei você, mas se eu fosse carregado por algo 38 anos, a última coisa que eu queria ver na vida é o que me carregou durante 38 anos. Talvez Jesus já esteja dando para os paralíticos uma lição. Lembra de onde você veio,
lembra de onde eu te tirei, porque parece que a ingratidão é vitamina de todo mau caráter. Eu sei que gratidão é a memória do coração, mas tem hora que parece que Jesus precisa ficar mostrando algumas coisas para algumas pessoas, para que elas não tenham facilidade de esquecer quem elas eram, de onde Deus as tirou e o que Deus fez por elas. Então talvez Deus dá um conselho para o paralítico do seguinte: ó, leva a tua cama para tu lembrar do que eu fiz por você e para tu nunca se esquecer de onde eu te tirei. Porque tem gente que parece que sofre de amnésia e esquece do que Deus fez, do que Deus já trabalhou, de como Deus já operou. E quando a gente vai decorrendo o texto, antes de eu falar de algumas lições que eu gostaria de dividir com você, eu identifico pelo menos 3 tipos de pessoas dentro do capítulo 2. O primeiro tipo de pessoa que eu identifico é gente que precisa de gente. Diga, gente que precisa de gente. Quem é gente que precisa de gente? Aqui no caso, o paralítico. Ele é alguém que precisa de alguém para levá-lo a viver aquilo que ele sozinho não poderia viver. Então tira da cabeça a ideia que você não precisa de ninguém. Deus usa pessoas. Então descansa a tua alma. E eu já quero liberar uma palavra, não sei se tem gente para receber. Que Deus te linke a pessoas chaves, para que essas pessoas te auxiliem, para que a sua vida seja mudada. Eu sei que tem hora que Deus faz com que algumas pessoas não lembrem da gente. Por exemplo, José, que interpreta o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, fala para o padeiro: você morre em 3 dias, e fala para o copeiro: em 3 dias você volta a servir o rei. Aí José olha para o copeiro e diz assim: ó, quando chegar lá, lembra de mim. O copeiro chega lá, está tão feliz com o serviço, voltou a servir Faraó, que não lembrou de José. José passa mais 2 anos dentro da prisão. Faraó tem um sonho, o copeiro lembra. Lembrei. Tem um cara lá na prisão, rapaz, agora que eu lembrei, eu fico me perguntando que memória que esse copeiro tem, que esquece com 3 dias e lembra com 2 anos. Como é que 3 dias o trem está fresco? E o pior, não está só fresco não, eu tenho evidência de que o outro morreu, eu tenho evidência de que eu estou servindo, porque alguém falou de mim. Mas eu penso que essa memória do copeiro, ela é bloqueada e ativada. Porque mesmo que tenha sido a mão de Deus, o milagre passou por alguém. Então, gente precisa de gente. E essa fase para mim tem sido a pior fase. Ou desta fase que estamos vivendo, o que para mim tem sido pior tem sido tirar de mim o tato. Tem sido tirar de mim o contato. O não poder apertar a mão, o não poder abraçar, o ter que ficar fazendo cotovelo, dar soquinho. Quando alguém chega perto de mim, se eu tenho muita intimidade, eu falo: eu estou apertando a mão e estou abraçando, irmão. Se Deus não guardar, eu não sei mais quem vai guardar. Não estou dizendo que você tem que agir assim não, cumpra protocolo, faça o que estão falando que você tem que fazer. Eu estou falando de mim, não estou falando de você, e não tome o que eu estou falando como regra de fé. Eu só estou falando para você que parece que as pessoas que já não estão sendo tão humanas estão perdendo ainda mais a humanidade, com contato com esse mundo virtual, entregam seus filhos para os celulares, ficam dentro de casa sem nenhum tipo de relacionamento e de comunhão. E aí eu vou olhar para o texto bíblico e vou entender que se não tem gente para pegar na cama e para carregar, esse cara não vive o milagre. Então eu vou identificar o primeiro tipo de pessoa que eu gostaria que Deus me linkasse a elas, pessoas que me levem a viver aquilo que eu nunca pensei que viveria, pessoas que me proporcionem a possibilidade de chegar a algum lugar diferente, a pisar em lugares que eu nunca imaginei pisar. Seu milagre passa por pessoas, mas que Deus te coloque pessoas chaves, que Deus te linke a pessoas que te levem a viver o sobrenatural. Talvez o esquecimento do copeiro por um instante seja para Deus dizer para José assim: ó, ele esquece por 3 e lembra com 2, para tu entender que eu estou usando alguém para te abençoar,
abençoar, mas não é alguém que pode fazer senão eu, porque com 3 dias você ia dizer, eu estou no palácio por causa do copeiro, mas com 2 anos você vai entender, você só está aqui porque eu usei o copeiro. Eu vim aqui dizer para alguém, levante a tua mão, porque eu vou profetizar, que Deus coloque em nós humanidade. Que Deus tire de nós a mediocridade, que Deus tire de nós esse individualismo, que Deus tire de nós essa ausência de amor pelo próximo. Porque para que a gente viva algumas coisas na vida, Deus vai usar pessoas. Então a primeira pessoa que eu identifico aqui é gente que precisa de gente. Volta para o irmão aí, que eu vou liberar uma palavra. Diga assim, é verdade que eu preciso de você? É verdade que você precisa de mim? Eu lembrei. Diga, eu lembrei. Que a vida de Jó mudou enquanto ele orava por alguém. Só por causa disso. Diga para ele, só por causa disso. Essa semana, eu faço pelo menos um dia de jejum pela tua vida e oro por você a semana inteira. Agora, se você falou com alguém que você não sabe o nome, pergunta para ele o nome, para você anotar aí na sua Bíblia, no seu papel, no seu celular. Pergunta o nome dele aí, porque é verdade, gente precisa de gente. Então eu vou identificar no texto aqui, o paralítico, ele precisa de alguém. Se não tem alguém para levá-lo, ele não vive. Nós precisamos de mãos estendidas para nos ajudar. Lembra do paralítico na porta do templo? Ele está dizendo assim, eu preciso de ouro e prata. Ele está recebendo ouro e prata a vida inteira e a vida não mudou, mas no dia que ele encontrou Pedro e Tiago, que estendeu a mão, a vida dele nunca mais foi a mesma. Então eu vim aqui dizer para alguém, Deus está levantando gente que vai te estender a mão, vai te levantar do estado em que você está, e a tua vida não será mais a mesma. Eu vejo gente que precisa de gente e eu vejo gente que ajuda a gente. Os 4 amigos. Então a igreja, ela é composta de pessoas. E nessa composição eu vou identificar aqui 3 classes. Gente que ajuda a gente. Gente que precisa de gente. E de verdade, eu quero viver pelo que a palavra de Deus me diz. Mas bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, de verdade, a posição melhor aqui não é do paralítico, é de quem ajuda. Então que Deus coloque no teu coração uma verdade. Qual? Gente que ajuda a gente. Gente que está disposta a se envolver com o seu problema. Sabe, eu estou com saudade de gente. Que tipo de gente, pastor? Gente que eu convivi na minha adolescência, aquele pessoal de guerra, sabe, de oração, que não tinha dinheiro, mas tinha joelho, e no meio da tua crise falava assim, essa semana eu vou 7 dias no monte pela tua vida. Gente que não podia fazer muita coisa, mas tinha uma palavra para te dar, tinha uma mão para te estender. Que Deus trabalhe no nosso coração a ponto que nós não sejamos indiferentes ao irmão que está do nosso lado. Não dá para ficar passando de largo, porque o nosso comportamento não pode ser de sacerdote relapso e nem de levita descompromissado. Nosso comportamento tem que ser de alguém que se importa com as feridas daquele que está caído à beira do caminho. Gente, a gente está tão insensível que a gente passa às vezes pelas pessoas e não consegue ver no rosto dela que ela não está bem, e que ela não precisa de dinheiro, não, precisa de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra amiga. Que Deus arranque de nós a indiferença de passar pelas pessoas e não se mover, e parece que é jargão,
Mas o que a gente está cansado de ouvir, se o problema do outro não nos comove, o problema não está no outro, está em nós. Então eu vou identificar no texto gente que precisa de gente. Talvez hoje você entrou aqui precisando de alguém, e eu profetizo, Deus vai levantar alguém. Mas talvez hoje o teu estado não seja de alguém que precise de alguém, talvez o seu estado seja de alguém que possa ajudar alguém. E essa posição é a melhor, porque é muito bom quando a gente pode dar uma cesta básica, ruim é quando a gente está precisando, que a gente tem vergonha de pedir, dá vergonha às vezes até de pegar para carregar. Você faz tanta questão de manter o rancor que você briga para mantê-lo, por não querer perder. Porque a ideia daquele que perdoa é que se eu perdoar, eu vou perder, porque eu estou dentro da minha razão. E aí nessa guerra de quem ganha e perde, quem perde é você. Shakespeare disse que a amargura é como um chá, que quem bebe, bebe no intuito de que o outro morra e não percebe que envenena a si mesmo. Algumas pessoas, por não ouvirem a palavra, porque casa que Jesus está tem ensinamento, e o primeiro ensinamento que ele está dando nessa casa é o seguinte: se não houver perdão, não tem restauração. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa, entende? Perdoar, diga perdoar. Perder no ar. Foi. Eu preciso me liberar. Eu preciso ter paz. Porque maior que o peso do paralítico é o peso de gente que carrega gente que não deveria estar carregando dentro de si. E talvez o que esteja paralisando a sua vida não é uma paralisia física, mas é a ausência do perder no ar. É a falta de capacidade de perdoar. E quando a gente tem falta de capacidade de perdoar, o que a gente ouve já não causa mudança em nós, porque a gente já trancou o coração e a palavra já não tem mais efeito. Quando os caras tiveram uma ideia, tipo assim, eu não vou dar ideia para esse povo que não está nem aí para mim, que não abre espaço para eu passar, eu vou criar meu próprio caminho. Aí tiveram a ideia aí, ó, subir, abrir um buraco no telhado e descer o paralítico, sim ou não? Gente, de verdade, talvez a palavra que mais me frustraria, pastora Denise, era Jesus dizer assim: homem de fé, perdoados estão os teus pecados. Gente, eu não trouxe ele aqui para isso não. Tanto sacrifício para ouvir que eu tenho fé e que ele tem que ser perdoado. O que essa miséria fez para... Estou carregando o cara até aqui para viver um milagre e ele vai ouvir perdoado o pecado e eu tenho fé. Gente, você sabia que louvor, e pelo que eu tenho visto na Bíblia, louvor, assim, pessoa que canta bem, igual o pessoal canta, não chama a atenção de Deus, não. Sermão, chama não. Agora, se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é gente que tem fé. Então, talvez o que parece ser frustrante no primeiro momento, quando Jesus olha e diz: homem de fé, perdoados estão os teus pecados. Talvez seja frustrante ouvir, mas se você se recordar, você vai ver Jesus falando assim, para uma mulher que chega e diz assim: me dá pão. Ele diz: mas não é lícito tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. É só um pedacinho. Eu me sustento da migalha que cai. Aí ele diz: escreve aí, que aonde falar do evangelho, que se anuncie sobre esta mulher, porque a fé, ele não está atrás de gente que canta bem, não está atrás de gente que prega bem, ele não está atrás de gente, ele está atrás de gente que acredita no que ele diz que vai fazer, ele está atrás de gente que tem fé, porque a fé é a única forma de nós, aleluia, até porque ele mesmo disse: sem fé é impossível me agradar, aleluia, ele disse: porque as obras sem fé são mortas. Você precisa crer
Ele disse: bem-aventurados sois vós que não me viram, mas creram. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a gente que acredita, é gente que tem fé, gente que tem resiliência. Lembra não? Glória. Acredite. Que assim, a gente está vivendo numa geração complicada que ninguém quer fazer nada, porque milagre depende de resiliência, de esforço. Cheguei lá, resistência, vou contrapor a resistência, eu vou criar um caminho, vou descer o paralítico. Pega que a gente está na geração de Aline Barro, nem a pedra mais a gente quer remover. Pega que a gente remove a minha pedra, não, remover a pedra é comigo, ele vai tirar Lázaro lá de dentro. Mas essa geração parece que quer que as coisas caiam, aconteça, essa geração doida aí, né? Que quer que Deus multiplique o azeite, mas não quer bater na porta do vizinho para pedir vaso. Que quer ser curado da lepra, mas não quer mergulhar no Jordão. Passa pela gente o milagre, a gente precisa ser participante disso. Sabe, a gente quer viver multiplicação e cesto cheio, mas não quer entregar os 5 pães e 2 peixes por aí afora. Tem dívida? Vá no mar, pega um anzol, lança a vara, pega um peixe, volta a pescar de novo, vai ter um peixe aí com a moeda na boca. A moeda na boca do peixe eu boto, mas lançar a vara é contigo, vai lá. Você só precisa acreditar. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, meu irmão, quando você acreditar, quando você ouvir a palavra de Deus, quando você aprender a perdoar, Ele vai identificar a tua fé. E eu termino a minha fala aqui agora. Aleluia. Diga: na presença de Jesus, tudo que está paralisado volta a andar. Posso profetizar agora? E você continua aplaudindo enquanto eu profetizo? Eu não sei o que estava travado, paralisado na tua vida, mas hoje o céu libera uma palavra: tudo que está parado na tua vida vai se movimentar. Dá um pulo dessa cadeira aplaudindo ao Senhor comigo aqui.